Boa noite, graça e paz, amados. Eu não vou falar do ministério, que a gente já está aqui várias vezes, mas é o nosso Ministério Águios, é o Ministério de Ensino, né, e Louvor. Nós estivemos aqui, então agradeço aí através de Paulinho, né, que fez parte do ministério, né, ativamente, né, na intercessão. Amados, então vamos lá, todos da família, rapidinho, já oramos aqui, queremos que Deus vai falar, e eu quero que Deus trouxe ao meu coração nesta noite foi falar um pouco de nossas atitudes como cristãos, de forma que os nossos filhos, e não somente nossos filhos, mas isso vai valer também para vizinho, para colega de trabalho, né? Essas atitudes que a gente tem que ter, de forma que aos nossos filhos eles permaneçam na igreja. Por que isso? Queria levantar aqui um problema que acontece, o problema é o seguinte: a falta de vida cristã dentro das famílias, né, essas famílias que são cristãs, tem levado muitos filhos de crentes a se desviarem da fé. Certa vez uma pessoa, até no nosso ministério, né, perguntou para mim por que é que filho de pastor se desviava tanto. Ela conhecia alguns, não é que tem muitos, mas realmente tem alguns filhos de pastores, crescem na igreja, né, conhecendo a palavra, está lá na escola dominical, né, nós somos pastores, eu e minha esposa, nossos filhos cresceram na igreja, tocando na igreja, atuando. A minha filha Sibeli hoje é casada, né, eu já sou avô, somos avós já. E ela atuava no departamento infantil e graças a Deus continua firme na fé. Nosso filho tocava bateria, né? Está tocando bateria até hoje, está tocando lá na igreja. Ele é da igreja Ministério de Defesa da Fé. Essa pessoa me perguntou por que filho de pastor se desviava. Então eu falei algumas ideias minhas e eu vou compartilhar um pouco aqui dessa palavra. Eu vou tentar ser conciso, rápido, já que não temos tanto tempo, então é para não ficar cansativo, certo? A American World View Inventário da Cosmovisão Americana de 2022, descobriu que 2/3, ou seja, mais ou menos 67% dos pais de pré-adolescentes afirmam serem cristãos. Isso lá nos Estados Unidos, certo? Mas apenas 2% realmente possuem uma cosmovisão bíblica. De acordo com essa pesquisa, quanto mais jovens são os pais, menos provável é que eles possuam uma visão bíblica do mundo, certo? Então, nos Estados Unidos, 67% dos pais afirmam ser cristãos, mas quando você vai ver qual a cosmovisão, que é a sua visão do mundo, apenas 2% realmente creem na Bíblia, tem uma cosmovisão realmente cristã. Então já começamos a entender um pouco dessa problemática, né? Um estudo de 2011 do Barna Group pesquisou 1.296 pessoas que frequentam ou já frequentaram igrejas. Perguntaram as razões pelas quais essas pessoas saíram ou poderiam sair da igreja. O estudo obteve os seguintes dados: 36% dos millennials são aquele pessoal que nasceu entre 1980 e o ano 2000. Essas pessoas, as que deixaram a igreja, disseram que não era possível perguntar questões relevantes da vida. Basicamente, elas disseram que na igreja não encontravam respostas para os dilemas da vida real. Era mais rituais, mais coisas que não tinham utilidade prática. 23% afirmaram que a igreja desencoraja eles a expressar uma dúvida com relação à fé. Alguns tentaram encontrar Deus na igreja, mas ao invés disso experimentaram abusos financeiros, sexuais e espirituais, racismo, julgamento ou indiferença com relação às suas necessidades. Tem um livro chamado A Fé Começa em Casa. Os autores afirmam que o estudo de 2008, conduzido pelo Centro de Estudos da Religião e Sociedade da Universidade de Notre Dame,
descobriu que apenas 17% de adultos se tornam mais ativos na sua religião, né, do que eles foram quando eram adolescentes. 54% das pessoas que frequentavam a igreja quando eram adolescentes se afastam ativamente da fé. A maioria deixa de ser ativo quando se torna adulto. Então, uma frase aqui dos autores do livro diz assim: não podemos repassar um legado espiritual positivo para as gerações futuras se não tivermos um relacionamento correto com Deus. Não podemos oferecer o que não vivenciamos. Então, basicamente, um dos grandes problemas da igreja hoje é que filhos de crentes não conseguem permanecer na igreja. É interessante que quando a gente vai para o Islã, os muçulmanos, eles geralmente seguem a religião dos pais deles. Eu coloquei outros dados aqui, mas levaria muito tempo. Mas em outra pesquisa do grupo Pew, que Pew em inglês é banco de igreja, eles descobriram que apenas em torno de 20 e poucos por cento dos pais cristãos consideram de extrema importância que seus filhos sigam a mesma fé deles. A maioria acredita que o principal para o filho é que seja uma pessoa honesta, que trabalhe duro, mas quando se refere à fé cristã, não é uma prioridade dos pais. Isso tudo nos Estados Unidos, mas acredito que aqui no Brasil não seja tão diferente, né? Embora que haja diferenças. Irmãos, me veio à mente falar sobre dois grupos religiosos que existiam na época de Jesus. Eram os saduceus e os fariseus. Esses grupos eram os que dominavam a parte religiosa lá do povo de Deus. Eram judeus, eram do povo de Israel e formavam os dois principais grupos religiosos que dominavam ali. O apóstolo Paulo, por exemplo, era o quê? Ele era fariseu, né? Quando ele se converteu a Cristo, ele era fariseu. Então, eu vou falar desses dois grupos e depois a gente vai trazer para uma aplicação nos dias de hoje, na nossa realidade. Aqui estamos falando da realidade do povo judeu da época de Cristo, mas não difere muito da nossa realidade atual. Quem eram? Vamos falar dos saduceus. Quem eram os saduceus? Em Atos capítulo 23, versículo 8, diz assim: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então os saduceus eram um grupo de povo de Deus que eles não acreditavam na ressurreição, também não acreditavam em anjo, não acreditavam em espírito. Então era o povo de Deus, conhecia as escrituras, eles acreditavam apenas na Torá, que era a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não acreditavam que Deus falava ali através dos profetas. Então os saduceus é aquele grupo ligado às coisas da terra. Eles eram do povo de Deus, mas eles não conseguiam acreditar no sobrenatural. Eles interpretavam a Bíblia, eles conheciam a Bíblia, mas eles não entendiam coisas da Bíblia. Em Mateus 22, 29, Jesus falou para os saduceus. Jesus disse para eles assim, Jesus explicou algumas coisas para eles, e diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então os saduceus eram um grupo do povo de Deus, mas não conheciam as Escrituras, nem o poder de Deus. E com isso eles erravam na sua fé. Se a gente trouxer para os dias de hoje, é aquele cristão que está na igreja, mas não conhece as Escrituras, nem tem experiências com Deus, não conhece a Deus, mas faz parte do povo de Deus. Está na igreja, mas não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Nós temos hoje verdadeiras multidões que não conhecem o poder
poder de Deus. Temos denominações que negam que Deus cura, por exemplo. Nós temos denominações que negam que quando a pessoa morre, ela continua viva, mesmo tendo nas Escrituras, mas tem denominações inteiras que acreditam que se a pessoa morre, ela paga e tudo acaba. É muito parecido com os saduceus, e é do povo de Deus. Eu não vou falar o nome das denominações por uma questão ética, mas talvez você conheça pessoas que não acreditam em anjos, por exemplo, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e livra. Tem pessoas que não acreditam em muitas coisas que estão na Bíblia. Teve um pastor uma vez que estava fazendo, lá nos Estados Unidos, ele estava fazendo um serviço para uma senhora, e essa senhora era de uma igreja lá. Eu sou da igreja batista, certo? Mas a senhora era de uma igreja batista daquelas bem tradicionais mesmo. E o pastor estava falando sobre algumas coisas da Bíblia, e ela perguntando, não, mas isso aqui, aí ele disse, não, mas isso aqui é assim. Ela disse, não, mas isso aqui eu não acredito. Aí ele disse, mas a senhora não é da igreja? Então ela disse, meu filho, mas tem muita coisa que está aí na Bíblia que eu não acredito. A gente não acredita. Então, essa coisa dos saduceus era no tempo de Jesus, mas hoje nós temos muitos cristãos que não acreditam na Bíblia, ou pelo menos escolhem o que acreditar. E tem também os fariseus. Os fariseus, eles acreditavam na lei de Moisés e nos profetas. Eles acreditavam em tudo que tinha da Bíblia naquela época, né? Que era a lei, os profetas, os salmos, provérbios. Os fariseus, eles acreditavam naquilo tudo. Eles acreditavam em anjos, eles acreditavam na ressurreição. Eles eram hoje aquele grupo mais fervoroso. Os fariseus, irmãos, hoje virou quase um palavrão. Vocês vão sair daí, fariseu, um palavrão evangélico. Né, gente? É um fariseu. Tem até, eu já vi vídeo de pastores na internet se atacando. Aquele é um fariseu, outro não, aquele é um fariseu. Todo mundo chamou de fariseu. Mas os fariseus, eles começaram como um movimento de restauração do fervor religioso. Os fariseus, eles começaram para restaurar o culto a Deus. Eram fervorosos. Você sabia que para ser um fariseu você tinha que decorar a lei de Moisés todinha, decorar os 5 primeiros livros, o Pentateuco, saber decorado ali todos os 600 e tantos mandamentos, né? Irmãos, os fariseus, eles começaram muito bem, mas depois aquilo que era bom se tornou um ritual, se tornou morto. Na época de Jesus a gente vê os fariseus, apesar de acreditarem em ressurreição, acreditarem em anjo, acreditarem em espírito, foram eles que mandaram matar Jesus. Foram eles que, principalmente eles, né? Os saduceus estavam lá, mas os fariseus eram os dominantes. Eles pegaram Jesus, eles prepararam a morte do Senhor. Então nós vamos ver aqui as características, né, dos fariseus. Em Mateus 23, 2 a 4, Jesus diz assim: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Então, esse grupo tem também hoje na igreja. São aqueles que põem esses fardos na cabeça das pessoas, que pregam as coisas, muitas vezes, claro, certas, da Bíblia. Tem que, né, os fariseus pregavam, tem que dar o dízimo do hortelã, do endro, do cominho. Mas eles esqueciam o que era o principal da palavra, da lei de Moisés: misericórdia, justiça e juízo. Então o fariseu é aquele que inverte a prioridade de Deus. O maior mandamento é
Senhor e amar ao próximo. Né? Jesus falou em João 13, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus traz esse novo mandamento, é um amor como Ele nos amou. Você não vai mais amar o seu próximo como a você mesmo. Vai que você não seja uma pessoa que se ame, né? Tem gente que gosta de apanhar, é o masoquista. Gosta de apanhar, e não, eu gosto de apanhar, então eu vou dar também no outro, né? Então, na lei de Moisés, o melhor parâmetro que Deus achou foi o amor ao próximo. Ame ao próximo como a você mesmo, mas Jesus traz um amor que é superior. Mas os fariseus, eles invertiam isso. O maior mandamento da lei de Moisés era amar ao Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E o segundo era amar ao próximo como a si mesmo. E eles invertiam, então eles colocavam o dízimo acima dos outros mandamentos. Eles colocavam roupas, a Bíblia diz que eles usavam longas roupas, faziam longas orações. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus diz que os fariseus eles oravam nas esquinas. Por quê? Porque era visto nessa rua aqui e era visto na outra. Era como se eu fosse ali para aquela esquina ali e começasse a orar. Aí quem está nessa rua aqui vai me ver. Quem está nessa aqui da igreja vai me ver também. Então, uma coisa, um movimento que começou bom, começou com um fundamento nobre, tornou-se um movimento puramente religioso e hipócrita, cujo objetivo era só se mostrar para as pessoas. Então, já começamos a enxergar aqui por que é que filho de crente pode se desviar. Não estou aqui julgando, não sei o caso de cada pastor ou de cada pessoa. Mas o que eu já vi foram pessoas ou que não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus. Aí os filhos crescem na igreja, mas é como disse nas entrevistas lá, parece que a vida cristã morre aqui na igreja, tudo se refere aqui na igreja. O objetivo da minha vida aqui é vir aqui cantar uma música, tocar um violão. Aí eu saio da igreja, virei um descrente, igual a qualquer um. Lá no meu trabalho eu digo palavrão igual a qualquer um. Eu sou desonesto igual a qualquer pessoa. Eu minto, eu engano, eu falo uma coisa e não cumpro. Então, essa minha fé cristã, ela é uma fé falsa. É uma mera religião. Eu estou aqui na igreja e aqui eu sou uma bênção. Na minha casa, eu adultero, eu minto, eu assisto pornografia, ajo como qualquer pessoa do mundo. Desse jeito, seus filhos que vivem com você vão ver como você é hipócrita e vão dizer: isso aí eu não quero não para mim, né? Então, cada um examina a si mesmo aí. Se na sua casa não é assim, glória a Deus. Mas se é tempo de se consertar. A verdadeira fé não é uma fé que você só vai exercer aqui dentro desse lugar. É uma fé que você tem que exercer em todo lugar. Porque quando você se converte ao Senhor, você não troca de religião, né? A gente está vendo lá no nosso discipulado. Você se torna agora um cidadão do reino de Deus. E não é aquela igreja universal do reino de Deus, não. É um reino espiritual, um reino real, celestial, do qual nós fazemos parte agora. Então os fariseus é esse grupo que é fervoroso, mas não é fervoroso por amor ao Senhor, mas é fervoroso para receber glória de homens, receber tapinha nas costas, receber cargos, né? Cargos para se sentir poderoso, se sentir útil, né? Ou então aquelas pessoas que na igreja gostam, Deus falando, é uma bênção, está em todos os cultos, mas mente. Então, isso aí é fariseu. Então, irmãos, eu não vou ler aqui, mas
Mateus 23:14 é onde Jesus disse que eles faziam prolongadas orações. Você sabia que os fariseus hipócritas, eles gostavam de orar? Então nem toda oração significa que a pessoa tem uma vida de comunhão com Deus. A sua vida de comunhão com Deus não é medida porque, por exemplo, na minha vida de comunhão com Deus não é medida porque eu estou pregando aqui, nem tocando ali. A minha vida de comunhão com Deus é medida por Deus lá em casa, quando eu estou orando lá no meu aposento, quando eu estou lá no trabalho, o testemunho que eu estou dando lá, certo? Então, vamos agora adiantar aqui e passar logo para a solução para esse problema. Então, nós na igreja hoje temos essa mesma situação que tinha lá na época do Senhor Jesus. Tem um grupo dos saduceus, que é aquele que não conhece as Escrituras, não acredita direito, não tem experiência com Deus, não ora, não conhece a Deus. Aí os filhos vão ver aqui, isso aí não tem relevância para a minha vida. Aí vai para o mundão. E tem o fariseu, que é aquele que é bênção na igreja, às vezes ora, gosta de orar, está lá com a roupa bem comprida. Não estou criticando aqui ninguém, nenhuma denominação, tá certo? Mas roupa comprida, porque geralmente tem aquela coisa da aparência de piedade. E aliás, eu acho que a gente tem que se vestir bem, se vestir com compostura, né, para poder glorificar Deus nessa parte também, evitar expor a sensualidade. Mas estamos falando de você fazer uma coisa para Deus ou para se mostrar, né? Então temos esse grupo, esses dois grupos, eles vão ser, se a gente está em um desses grupos, a gente vai ser uma pedra de tropeço na vida dos nossos filhos, para a nossa família. Isso vai danificar o nosso testemunho. Então cada um de nós deve examinar nós mesmos e ver aonde a gente pode melhorar aí. Então vamos lá, primeiro, solução para os problemas, certo? Para essas questões. Isso aqui não é uma lista definitiva, isso aqui é apenas alguns pontos que eu trouxe para nós podermos melhorar e a gente sair aí desses grupos aí dos saduceus e dos fariseus. Primeiro, aprender a ter o seu prazer e a alegria no Senhor, certo? Para que nós não sejamos, estejamos aí como saduceu, como fariseu, precisamos aprender a ter a nossa alegria no Senhor. Aquela cantora Katy Perry, quem conhece, alguém já ouviu falar dessa cantora Katy Perry? Pronto, essa cantora, as letras da música dela são extremamente pervertidas. Tem uma que ela diz, I kissed a girl. Fala em inglês aí, thank you, né? A música diz, eu beijei uma menina. Ela diz assim, eu beijei uma garota e gostei. Espero que meu namorado não se importe. É uma letra dela. Tem outras também muito pervertidas. Muito pervertida essa cantora, as letras dela. Ela é filha de pastores pentecostais. No vídeo dela, tem os pais, tem uma parte do vídeo que ela tem um vídeo, tipo, não sei se chamaria de testemunho, a história dela lá. Tem os pais dentro da casa, bem à vontade, mas com a roupa bem, tipo, quase paletó. Eu acho que ele estava vestido assim, bem, são pastores pentecostais. Não os conheço, não sei porquê, não vou julgar aqui, Deus há de julgar, mas essa menina cresceu na igreja. Até os 17 anos ela só cantava em igreja. E hoje é famosa no mundo inteiro, mas propaga perversão sexual, contamina os adolescentes com a música pervertida. E uma entrevista dela me chamou a atenção. Há alguns anos atrás eu fiquei curioso por que essa mulher cresceu na igreja, filha de pastor, e age dessa maneira. O que aconteceu, né? E ela disse que, quando perguntaram a ela, seus pais são pastores, ela não quis atacar eles diretamente, por ser pais dela, mas ela disse assim, que quando ela vivia na igreja,
a vida dela era preto e branco. Não tinha graça na vida dela, era preto e branco. Agora que ela foi para o mundo, a vida dela era, em inglês ela fala, né? Colorful, colorida. Eu fico imaginando, meu Deus, eu vim do mundo. Eu tocava no mundo, eu usei drogas, eu sei o que é o mundo. Eu não era nada colorido, não. Agora a religião, ela pega uma coisa que deveria ser muito boa e torna realmente uma coisa ruim. Porque quando a nossa alegria, eu vou ler Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Sabe onde é que Paulo estava aqui em Filipenses? Preso. E 3 vezes no livro de Filipenses, ele diz, regozijai-vos no Senhor. No grego é hairo. Hairo era um cumprimento, inclusive, usado. Hairo. Você botar a paz, se alegre, quer dizer ter prazer em alguma coisa. Ter prazer no Senhor. A nossa fonte de alegria precisa ser o Senhor. Nós temos que aprender isso. Isso é aprendido, irmãos. Temos que aprender a ter a nossa alegria no Senhor. Aí a sua vida com Cristo vai ser coloridíssima, maravilhosa. Você vai conseguir. Eu não vou ensinar aqui, vou até fazer uma merchandising lá no canal do Alisson. Eu fiz um estudo sobre o fruto do Espírito e ensino um pouco sobre essa questão de como se alegrar sem depender das circunstâncias. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus, Ele me dá a alegria mais do que aqueles que ganham riquezas. Aleluia. Salmo 5 diz que alegra-se todo aquele que confia em ti, porque é o Senhor quem nos defende. Então, regozijai-vos sempre no Senhor. Aprenda a ter alegria no Senhor, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, na igreja, em todo lugar. E todos vão ver isso, principalmente seus filhos. Segundo, ser equilibrado. Eu não deveria nem estar falando isso aqui na igreja, mas é ser equilibrado. Filipenses 4:5 diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Equidade quer dizer equilíbrio. No original a palavra quer dizer mesmo bom senso. Irmãos, algumas das pessoas que eu já vi mais desequilibradas no ambiente de trabalho eram evangélicos. Desequilibrado, gente que não tem noção. Não tem noção. Então provoca escândalo. As pessoas ficam, que é isso? Eu vou dar algumas dicas, são dicas minhas, certo? Não está escrito na Bíblia, mas eu vou dizer, evite o evangeliquez. Gente, para nós a gente entende isso. Está amarrado. O sangue de Jesus tem poder. Agora a mulher, o sangue de Jesus tem poder. Ia passar o facão do homem, né? Naquele meme lá. Isso é ridículo. Um descrente não sabe do que você está falando. Esse negócio está amarrado, não sei o que. É o evangeliquez. Entenda que quando você estiver na frente de descrentes, você deve ter um linguajar que a pessoa consiga entender. Eu vou dizer isso de mim mesmo, uma experiência minha. Quando eu me converti, eu estava lá no discipulado, eu já era convertido, mas tinha um mês de crente, por exemplo. Nunca tinha frequentado a igreja evangélica. Aí a irmãzinha estava falando, a gente foi para um evento, não sei se a Oriana lembra, na praia, lá com o nosso discipulador, com o Jorge, e a irmãzinha dando testemunho, a irmãzinha dizendo, ai, Deus levantou um vaso lá na igreja. Aí eu fiquei, gente, tem levitação na igreja? Eu não sabia nada. Deus tinha levantado um vaso? Eu pensei que Deus, né? Começou as coisas levantando na igreja, eu não entendi. Então, eu já era da igreja. Certo? Então, evite no seu ambiente de trabalho, principalmente o evangeliquez, seja equilibrado. Evite contendas. Tivemos várias situações de pessoas crentes entrando em contendas por causa de Bolsonaro. Certo? Isso é errado. Ao servo de Deus não convém contender. Tivemos lá no PG de casa
pessoas que entraram em briga com os familiares por causa do Bolsonaro. Irmãos, isso é errado. Certo ou errado? A Bíblia diz isso. Não sou eu que estou dizendo. O servo de Deus não convém contra ele. Você tem a sua convicção, claro. Tem direitos. Nós vivemos numa democracia. Podemos sim nos posicionar, mas a gente não pode agir como o mundo age. Aí muitos cristãos estavam agindo como o mundo, chamando palavrão, amaldiçoando. A Bíblia diz: abençoai os que vos amaldiçoam. Que Bíblia é? Muita coisa eu não estava vendo na Bíblia. Eu estava vendo os crentes indo contra o que Jesus estava falando. E aí quando a gente ia falar alguma coisa, a pessoa: não, mas eu tenho que me posicionar. Você tem que se posicionar na palavra de Deus. Você tem que se posicionar em Cristo. Cuidado. Se acontecer de novo, né? Vamos aprender, né, a votar. Vamos aprender a viver na democracia. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de dar testemunho. Jesus falou: abençoe os que vos amaldiçoam, ore por aqueles que vos perseguem. Faça o bem sem olhar a quem, né? Toda aquela história lá. E ele diz: para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então não deixe de dar o seu testemunho por causa de uma questão política. Muitos cristãos foram vistos como, não sei nem a palavra, radical ou desequilibrado. Alguns estavam totalmente desequilibrados. O mandamento é: seja a vossa equidade. Equidade é equilíbrio, moderação. Nós precisamos ser moderados, equilibrados, pacificadores. Está lá, Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores. É a gente que vai tentar trazer a paz e não aumentar a contenda. Terceiro ponto, tem tempo ainda, né? Terceiro ponto, falta só mais um. Não andar inquieto ou preocupado, aprender a lançar em Deus toda a ansiedade. Se na nossa casa chega um problema, nós não sabemos lançar em Deus as nossas ansiedades, a gente não vai para os pés do Senhor para orar, para jejuar, para andar em paz, para lançar nele a nossa ansiedade. Nossos filhos vão ver isso. As pessoas ao nosso redor vão ver isso. Então, vai danificar também o nosso testemunho. A gente precisa aprender a lançar no Senhor toda a nossa ansiedade. E aí é uma vida realmente dedicada à oração. A conhecer a palavra, viver a oração, crer, orar e crer, receber as bênçãos do Senhor, conhecer o poder de Deus. Em Filipenses 4, 6 a 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E o último ponto para a gente encerrar é um dos principais problemas dos fariseus, que Jesus bateu muito, que é a questão da hipocrisia. Isso é muito grave, muito sério, né? A gente dizer uma coisa, mas não faz aquilo que a gente diz, né? Então nós precisamos ser consistentes. O nosso discurso deve corresponder à prática. Tudo bem se você acredita que você tem que guardar a Semana Santa, sei lá, a pessoa é católica, ou então vem do catolicismo, ou é de uma igreja que guarda ali a Semana Santa, tem que comer peixe, aquela história toda. Tudo bem, você seja consistente, você ensine isso e viva isso, né? O que não pode é você ensinar seus filhos, sei lá, um exemplo aqui, tá? Você pode comer peixe, aí acaba escondido, vai com um churrasquinho lá e come um churrasquinho, né? Ou então outras coisas mais sérias, muitas vezes, né? A questão: meu filho, você não pode mentir. Aí liga o chefe, né? Diga que eu não estou. Você diz uma coisa e desfaz o que você. Então, o apóstolo Paulo, ele era um exemplo em tudo. Eu
estou lendo muito Filipenses porque é um estudo que eu estou fazendo. Se você gostou dessas meditações, acesse lá o canal do Ministério Águios, tá? É Águios, Ministério de Ensino Cristão. E eu estou fazendo estudo sobre Filipenses. Em Filipenses 4:9, Paulo diz assim: e o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então tudo que Paulo ensinava, tudo que os cristãos receberam dele, tudo que Paulo falava, tudo que Paulo fazia, servia de exemplo. Jesus falou isso, claro, mas Paulo também falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É importantíssimo, gente, o nosso testemunho pessoal, é a gente ser consistente com o que a gente fala, mesmo que nós não somos perfeitos, nós erramos, claro. Eu já tive de pedir perdão à minha esposa muitas vezes, ela a mim, já pedi perdão aos meus filhos. Então, seja consistente. Se falhou, pede perdão, o Senhor vai nos perdoar. Então, encerra aqui e Michel louvou, quando a Michel Águios vem para cá.